Acaba precisando de dinheiro, eu acabei me aproveitando dessa brecha do sistema e fazendo essa inserção dos dados, fazendo essa alteração no sistema. Fazia isso por vontade própria, amando de alguém? Inicialmente, amando de alguém. Inicialmente, sim. Porque eu era um servidor. Mandava? Eu era um servidor, eu fazia o que a minha chefia mandava. Eu fiz muito isso, amando da minha chefia. Registrei tudo isso em processo, está tudo lá registrado. Fez isso amando de quem? Dos meus chefes. Era a Sandra. Quem era o seu chefe? A Sandra e o Vidotti. O senhor dava esses descontos com base em quê? Não os que o senhor pegou o dinheiro, os outros. Não entendi a pergunta. O senhor falou que deu baixa em dívidas, sim, de várias pessoas. Sim. Por ordem do secretário e por ordem da Sandra. Sim. Tá. Essas ordens, o senhor foi checar se tinha por base o desconto oriundo embasado em lei, um despacho, processo administrativo, etc., ou era algo informal? Eu tinha permissão da minha chefia. Inclusive, permissão? Sim, eu tinha ordem da minha chefia para fazer. Por quê? Tudo que eu fazia, eu registrava no processo administrativo. Então, eu tinha que fazer. Eu era um funcionário, eu recebia a ordem. Então, todos esses descontos ou quitações, o senhor registrou em processo administrativo? Todos eu registrei em processo administrativo. Isso foi para o processo administrativo do devedor? Foi para o processo administrativo, foi homologado, foi assinado. Inclusive, esses que têm envolvimento dos réus. Porém, esses que têm envolvimento dos réus, esses fui eu quem fiz. Esses fui eu que fiz. Não foi com dinheiro? Sim, foi eu que fiz. O restante, na verdade, o restante, se envolvia dinheiro, não era comigo. Só vinha a ordem para me fazer. Muitos, inclusive, doutor, só iam no balcão. Eles iam no balcão dizendo, olha, está me cobrando aqui de uma dívida que eu já paguei. Eu falava, me dá o extrato. Eu pegava o extrato, olhava, pagou. Eu ia lá no sistema, dava baixa, imprimia o relatório e juntava no processo. Quanto o senhor ganhava com isso? Depende da dívida. Tinha muitas... Mas o que era porcentagem, o que era? Então, tinha dívida que eu não ganhava nada. A gente fazia mais para ajudar as pessoas mesmo. Que era coisa baixa, para poder angariar voto para o pessoal do governo. Então, esses que vinham dessa forma, eu não ganhava nada. Mas agora, esses que os réus, no caso, me trouxeram, esse eu ganhei alguma coisa. Pegava 40%, 50% da dívida. O senhor mencionou que sua chefe, Sandra, né? Sim. Determinava que o senhor fizesse isso. Também. Muitas vezes, sim. Tinha um processo administrativo, uma legislação municipal, dando base para isso, um despacho, fundamentando para dar esse desconto, para dar essa baixa, ou o senhor viu isso, tinha esse despacho, ou bastava uma ordem verbal e o senhor fazia o cancelamento? Na verdade... Como servidor público que o senhor era? Na verdade, doutor, como funcionava? Depende do caso. Por quê? Cada vez que tinha um problema numa dívida, antigamente nós abríamos um processo administrativo para cada situação. Como a demanda era muita, os processos administrativos passaram a multiplicar de maneira gigantesca. Então, o que foi feito? A Sandra disse, olha, eu vou te dar, você vai ter a senha como chefe da dívida ativa, então quando tiver uma demanda você faz, resolve o que tem que resolver, imprime o relatório, coloca no processo administrativo, caso o Tribunal de Contas peça. E aí eu passava para ela conferia, vistava, passava para o secretário vistava. Aí a contabilidade também homologava. Certo. Agora, esses que você negociava, dava desconto e ficava com o dinheiro, o senhor comunicava a eles também? Esse eu também juntei no processo administrativo, foi homologado pela contabilidade, foi assinado por ela, pelo secretário de Fazenda e foi aprovado pelo Tribunal de Contas. Eu disse que tinha o desconto, tá? Eu disse que tinha o desconto e fiquei com o dinheiro. Desconto que o senhor deu, não desconto por lei. Sim, exatamente. O senhor deu? Sim, que eu dei o desconto. Tá certo. Eu dei. Entretanto, só para deixar claro, essas pessoas que estão pagando as dívidas novamente são só essas que os réus trouxeram, tá? Que tem envolvimento com os réus. Porque se fosse pegar o levantamento de todos que eu dei desconto, a mando do meu secretário, teria muito mais. E essa ordem do então secretário... Não era uma ordem, era um aval. Não era uma ordem, eu não tinha uma ordem, eu tinha um aval. Eu tinha um aval para fazer. E eu fazia.
Global, tinha uma permissão. Ele falava, faça isso? Não, ele falava, o que tiver para resolver é prerrogativa sua, você resolve, ponto.